Algo grave está acontecendo dentro das Forças Armadas. E você não vai ver isso na grande mídia. Pela primeira vez, desde a redemocratização, generais estão pressionando diretamente o presidente Lula a recuar diante dos Estados Unidos ou assumir as consequências de um colapso militar. E o motivo? Uma dependência silenciosa, estratégica e perigosa da tecnologia americana que pode parar todo o sistema de defesa do Brasil em questão de dias. Nesta investigação exclusiva, você vai descobrir documentos, falas de bastidores e manobras que o governo tenta esconder a todo custo. Se você quer entender por que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão em alerta máximo e o que Trump tem a ver com isso, fique até o final, porque o que vamos revelar aqui ninguém mais está mostrando. Mas antes de te mostrar o que realmente está acontecendo por trás dessa crise militar, um recado rápido e importante para você. Este vídeo é patrocinado por World of Tanks, o jogo gratuito para computador, onde você comanda verdadeiras feras de aço em batalhas táticas de tirar o fôlego. Imagine-se cruzando campos de batalha históricos, liderando ataques, emboscando inimigos e personalizando seu próprio tanque de guerra. É isso que o World of Tanks entrega. Mais de 800 modelos autênticos, entre tanques leves, médios, pesados, artilharia e caça-tanques, cada um com um estilo único de combate. Você pode avançar com força bruta ou ficar à espreita como um verdadeiro estrategista. Escolha seu estilo e a arena. São mais de 40 mapas de combate, florestas, desertos, zonas industriais e colinas íngremes. Tudo projetado para testar sua tática e visão de campo. E não estamos falando de ficção. Cada tanque é inspirado em modelos históricos reais, com detalhes técnicos baseados em veículos que participaram de conflitos de verdade. Tudo isso em um jogo gratuito, acessível e com uma comunidade global de mais de 100 milhões de jogadores. E agora, o mais importante. Você pode baixar o jogo gratuitamente clicando no primeiro link na descrição. E durante o cadastro, use o código promocional Combate para desbloquear recompensas especiais. Se você é um novo jogador, dias de acesso Premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e ainda 3 tanques de aluguel por 10 batalhas cada. Tiger, 131 T-78 e Type 64. Já tem conta, mas está inativo há mais de 30 dias. Você recebe 3 dias de acesso Premium, a camuflagem Barganha e o tanque Centurion MK 5-1 Hacker por 7 dias ou 100 mil créditos, caso já tenha esse veículo na sua garagem. Você quer saber como é comandar uma batalha real? Então clique no link, use o código e entre agora nesse campo de guerra. Acaba de explodir nos bastidores. Generais pressionam Lula em reuniões de emergência após a ameaça de sanções militares dos Estados Unidos. Essa informação é exclusiva e foi confirmada por fontes que acompanham de perto a situação dentro do Ministério da Defesa. E o que está acontecendo nos bastidores do poder pode colocar em xeque toda a estrutura de segurança nacional. Mas antes de te contar os detalhes chocantes dessa crise sem precedentes, você precisa entender como chegamos a esse ponto crítico. Tudo começou com uma sequência de ruídos diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos, intensificados desde que Donald Trump reassumiu a presidência americana. As declarações de Lula, consideradas provocativas por setores estratégicos de Washington, somadas à aproximação do Brasil com regimes adversários aos interesses americanos, acenderam um alerta vermelho no alto escalão do Pentágono e geraram reações imediatas. Trump não perdeu tempo. Sua equipe de segurança nacional já sinalizou a possibilidade de sanções contra o Brasil. E não estamos falando de sanções econômicas comuns. O que está em jogo aqui são sanções militares diretas, que podem impactar profundamente o funcionamento das Forças Armadas brasileiras. Um passo além, e isso pode significar a paralisação de equipamentos, interrupção de suporte técnico, corte no fornecimento de peças
e até bloqueios nas comunicações estratégicas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Esse movimento dos Estados Unidos foi o estopim para uma crise interna no Brasil. Generais das três forças se reuniram às pressas em Brasília. E o tom foi claro. Não dá mais para esperar passivamente enquanto o governo federal estica a corda com Washington. Fontes da caserna relatam um clima de tensão absoluta. O recado passado ao Planalto foi direto e sem rodeios. Ou Lula recua imediatamente, ou terá que lidar com as consequências de um colapso operacional. E por que isso é tão grave? Porque o Brasil, apesar do discurso de independência estratégica, é completamente dependente da tecnologia militar americana. Desde os motores dos caças Gripen, passando pelos radares do CIVAM, até os sistemas de comunicação utilizados pelas tropas, tudo vem de empresas dos Estados Unidos. Se houver embargo, o Brasil pode ficar praticamente cego, surdo e paralisado em uma eventual crise. Imagine um exército que não tem munição, uma força aérea que depende de caças fabricados há 50 anos, uma marinha sem navios prontos para combate. Agora pare de imaginar. Essa é a realidade do Brasil neste exato momento. E o mais alarmante, tudo isso pode parar completamente se os Estados Unidos apertarem um único botão. É isso mesmo que você ouviu. As Forças Armadas brasileiras estão à beira de um colapso silencioso. E até agora, quase ninguém teve coragem de dizer isso em voz alta. Mas aqui você vai entender o que está realmente acontecendo nos bastidores dessa crise que já chegou ao limite. Informações exclusivas obtidas com fontes militares revelam que a situação operacional das três forças é tão crítica que até um embargo parcial de peças e suporte técnico por parte dos Estados Unidos poderia deixar o país indefeso em questão de semanas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Mas vamos aos fatos mais aprofundados agora. A Força Aérea Brasileira opera hoje com um número cada vez mais reduzido de aeronaves. Sua espinha dorsal ainda é composta pelos caças F-5, construídos nos anos 1970, nos próprios Estados Unidos. E embora o Brasil tenha adquirido os novos caças F-39 Gripen, o motor dessas aeronaves também é de fabricação americana. Se houver sanção, o fornecimento de peças, atualizações e suporte técnico é imediatamente interrompido, o que significa que essas aeronaves podem virar peças de museu antes mesmo de entrarem em operação plena. O mesmo acontece com os radares do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, considerado uma das principais ferramentas estratégicas do país. Sem acesso aos dados de radar e sem atualizações técnicas, o Brasil pode, literalmente, ficar cego na sua própria fronteira norte. No Exército, o cenário é igualmente desolador. Os blindados de combate que deveriam estar chegando ainda não foram adquiridos, e o que resta são os antigos Leopard 1A5, fabricados na Alemanha e mantidos em funcionamento com peças que já são raras no mercado. A manutenção é cara, demorada e frágil, e pior, os estoques de munição estão em níveis considerados emergenciais por fontes. Alguns destacamentos sequer possuem munição suficiente para treinamento básico. E a Marinha? A situação beira o colapso total. Nenhuma das fragatas Tamandaré foi concluída, os navios existentes estão inoperantes ou em manutenção constante, e não há munição suficiente nem mesmo para os canhões de defesa naval. A logística já está estrangulada, e qualquer rompimento com fornecedores internacionais tornaria a Marinha Brasileira um elemento simbólico, incapaz de reagir em caso de ameaça real. E aqui está o ponto central. Essa fragilidade é escondida da população. Enquanto o discurso oficial tenta manter uma imagem de força e soberania, o que temos na prática é um sistema militar frágil, dependente e agora em alerta máximo. Dentro dos quartéis, a revolta cresce. Estamos em estado de calamidade e o governo finge que não vê, disse um oficial em condição de anonimato. Reuniões com o Ministério da Defesa foram feitas, relatórios de urgência foram entregues, mas nenhuma medida concreta foi tomada. É por isso que os generais agora falam em público
o que antes diziam apenas a portas fechadas. Ou o governo age imediatamente, ou será responsável por entregar o Brasil à própria sorte. E se você acha que os militares estão alinhados com Lula, fique atento ao que vamos revelar nos próximos minutos. Ou o governo nos dá condições imediatas de defesa, ou que assuma publicamente a responsabilidade pelo colapso da segurança nacional. Essa frase não saiu de nenhum comentarista alarmista ou político opositor. Foi dita por um militar da alta cúpula das Forças Armadas, em tom direto, seco e quase ameaçador, durante uma das reuniões com representantes do Ministério da Defesa. E você não vai encontrar essa informação nos jornais. É aqui que ela está sendo revelada. Nos bastidores de Brasília, o clima já não é de diálogo, é de cobrança. Com a crise chegando ao ponto de ruptura, os generais intensificaram a pressão sobre o Palácio do Planalto. Fontes militares relataram que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão falando a mesma língua e pela primeira vez em anos com um discurso unificado. É hora de agir. E quando dizem agir, não é figura de linguagem. As demandas são claras. Aporte emergencial de bilhões para a aquisição de sistemas de mísseis antiaéreos, munição para os canhões navais, compra de novos blindados e veículos táticos, além de reforço na produção nacional de armamentos. E mais importante, retomar urgentemente os canais diplomáticos com os Estados Unidos. Mas até agora, o que receberam em troca? Silêncio, descaso e uma sucessão de reuniões sem decisões. Lula, que até aqui vinha sendo visto como alguém que conseguia manter uma convivência estratégica com os militares, agora está na mira das três forças. Nos corredores internos, já se diz que o presidente brinca com a sorte, ao manter o tom agressivo com Washington, enquanto a defesa nacional caminha para um apagão logístico. E há um detalhe que o público precisa entender, e que pode mudar totalmente a percepção sobre o que está acontecendo. Os militares não estão protegendo Lula. Eles estão tentando protegê-lo de si mesmo. Existe uma ilusão, alimentada por certos setores políticos, de que as Forças Armadas estão 100% alinhadas com o Planalto. Mas a realidade é bem diferente. Eles estão sendo ignorados. E isso está sendo entendido internamente como um ato de negligência grave com a soberania do país. A crise com os Estados Unidos é a gota d'água. A ameaça de sanções, de cortes no fornecimento de equipamentos e suporte militar é real e já está sendo discutida nos bastidores do Departamento de Estado americano. E aqui vai mais uma informação exclusiva. O risco de embargo de peças dos caças Gripen foi classificado internamente como iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. O que acontece com um país que depende de outro para se defender? A resposta é simples e assustadora. Ele deixa de ser soberano, e o Brasil está perigosamente perto de cruzar essa linha. Não se trata mais de especulação ou de disputas ideológicas. Estamos falando de fatos concretos. O Brasil não consegue manter sua defesa funcionando sem ajuda externa. E essa dependência, que por anos foi empurrada com a barriga, agora apresenta a conta, e ela é impagável. Países como Turquia, Coreia do Sul e Índia, ao enfrentarem situações parecidas, tomaram um caminho oposto. Investiram pesado na criação de indústrias nacionais de defesa, firmaram parcerias com múltiplos fornecedores e reduziram sua exposição à instabilidade internacional. Hoje são potências médias com autonomia estratégica. Mas e quanto ao Brasil? Mesmo com alguns avanços pontuais, como o projeto do caça Gripen em parceria com a Suécia ou o cargueiro KC-390, o país continua dependente da tecnologia americana. Uma sanção hoje, por mínima que seja, pode paralisar radares, travar aviões, cortar comunicações e deixar batalhões inteiros no escuro. É como se o Brasil tivesse construído um castelo, mas com alicerces feitos de vidro. Há quem comemore tensões diplomáticas, como se fosse apenas uma disputa política. Mas quem entende de segurança sabe, quando a blindagem estratégica falha, o país inteiro paga o preço. E é justamente esse o ponto que mais preocupa os militares: o abismo entre a percepção civil
e a realidade estratégica. Não se trata apenas de proteger o governo, mas sim de proteger o Estado brasileiro. E neste momento, o Estado está vulnerável. Por isso, a mensagem que saiu das últimas reuniões com o alto comando das Forças Armadas é clara e definitiva. Ou o governo muda imediatamente sua postura, reabre os canais diplomáticos com os Estados Unidos, injeta bilhões no sistema de defesa e diversifica suas parcerias estratégicas, ou assume a responsabilidade por deixar o país indefeso. E essa não é uma ameaça vazia, é uma advertência real, feita por quem conhece os bastidores da máquina militar brasileira e sabe o que pode acontecer se ela parar. O World of Tanks continua te esperando. Um jogo gratuito para PC, com mais de 800 tanques detalhados, batalhas em mapas variados e modelos inspirados em veículos reais, tudo isso em combates táticos que exigem raciocínio rápido, trabalho em equipe e domínio do terreno. Se você ainda não jogou, essa é a hora. Baixe agora pelo link na descrição e use o código COMBATE para desbloquear bônus exclusivos, seja você um novo comandante ou um veterano retornando ao campo de batalha. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!